O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, estamos no 30º domingo do tempo comum. Estamos quase no final, desse tempo litúrgico. São 34 semanas. O 34º domingo é o domingo de Cristo Rei, aonde termina então o último domingo desse tempo comum. Depois, no domingo seguinte, vamos iniciar já o Advento. Estamos no 30º, estamos caminhando para o fim. E nesse evangelho de hoje, em consonância com o evangelho da semana passada, onde os saduceus também tentaram provocar Jesus e tentar, então, pregar uma armadilha a Jesus, onde Jesus finaliza então com aquela palavra forte, dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. E nesse evangelho de hoje, nessa liturgia de hoje, nós ouvimos falar do amor de Deus. O que o Senhor Jesus nos fala aqui, ou seja, dos seus mandamentos, do maior mandamento, os dois maiores, é onde Jesus fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E depois, amará o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a resposta do homem a Deus. Porque se nós devemos amar a Deus, é porque Deus nos amou por primeiro, como nos diz São João na sua carta. Deus nos amou por primeiro. Ou seja, Deus, Criador de todas as coisas, na Santíssima Trindade eles já se bastavam. O Pai amava o Filho e o Filho amava o Pai, e esse amor era o Espírito Santo, como nos diz Santo Agostinho. Ou seja, esse movimento entre o Pai e o Filho, que é o Espírito Santo, já se bastavam, mas quis ele, nesse amor tremendo, transbordar fora de si esse amor e criou esse mundo para nós. E além de criar esse mundo, nos criou, nós seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus. E não só isso, depois da queda dos nossos primeiros pais, Deus quis resgatar então a humanidade. E vai começando então um caminho de amor, fazendo uma aliança com o seu povo, mandando profetas para que lembre sempre o seu povo dessa aliança que Deus fez com ele. E mais ainda do que isso, o próprio Deus veio até nós, tomou a nossa natureza e nos salvou. E nos mostrou o que de fato é amor. Porque esse amor às vezes parecia muito distante de nós. Deus parecia distante de nós, mas Ele se fez um de nós e mostrou aquilo que de fato é amor. Assim como o Senhor, nas vésperas da sua paixão, quando vai instituir então a Eucaristia, Ele faz o que com os seus apóstolos? Ele lava os pés dos apóstolos e depois então diz: fazei como eu mesmo vos fiz. Ou seja, o Senhor dá o exemplo para nós desse amor profundo. Ele se deu completamente a nós. Não foram os judeus, ou seja lá quem for, que crucificaram Jesus. Sim, crucificaram Jesus, mas Jesus quis ser crucificado por amor.
Antes deles quererem crucificar Jesus, Jesus quis ser crucificado por amor a nós. Ou seja, tamanho amor que Deus tem por nós. E nós então devemos corresponder a esse amor a Deus. Assim como Jesus nos fala hoje. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, de todas as coisas, de todas as pessoas, de tudo. Primeiro amor nosso deve ser então a Deus, o nosso maior amor a Deus. Então quer dizer que não podemos amar, os maridos não podem amar as esposas os maridos, os filhos? Claro que podem. Mas vão amar essas pessoas em Deus, porque por primeiro amam a Deus. Não colocam o seu amor nas coisas, nas pessoas. Mas no mundo que vivemos hoje, onde Deus cada vez mais é excluído de tudo, então algo tem que ocupar um lugar. Então as pessoas começam a amar simplesmente as coisas, simplesmente as pessoas. E é claro que as coisas não vão saciar o coração do homem. As pessoas, por mais boas que elas forem, elas não vão saciar o coração das outras pessoas. Sempre vai ficar um vazio. E nesse vazio que o homem sente hoje, ele se frustra, então procura tantos outros meios para tentar preencher esse coração. Procura às vezes as drogas, a bebida, uma sexualidade desregrada, e procurando tudo isso, quer então que a sociedade se transforme nisso, para ter uma desculpa, porque Deus nos ensina completamente o contrário. Porque se buscamos a Deus sobre todas as coisas, nós vamos buscar as coisas de Deus por primeiro e não as nossas. Nós vamos tentar buscar cumprir os mandamentos de Deus. Vamos ouvir a palavra de Deus e vamos tentar cumpri-lo, e não cumprir os nossos mandamentos, a nossa palavra. Nós vamos esquecer tudo isso, a nossa opinião, para ouvir a opinião, não só a opinião de Deus, mas a sua palavra, os seus mandamentos, os seus preceitos, aquilo que foi deixado por Deus pela sua igreja, através da sua igreja, e então tentar cumpri-lo. Por mais que isso possa às vezes ir contrário àquilo que nós pensamos, mas é aquilo que Deus pensa. Então, se amamos Deus de fato, nós queremos cumprir tudo isso que Deus nos coloca hoje. Mas muitas vezes, olhando assim, parece também que esse amor é muito distante de nós. Mas Deus hoje, nosso Senhor hoje nos ensina como é que é prático esse amor também. Quando Ele diz então que o segundo mandamento é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, amar o próximo em Deus é colocar em prática esse amor a Deus. Que como diz mesmo São João, como vamos amar a Deus que não vemos, se não amamos o irmão que vemos? Ou seja, ao passo que vamos entregando a nossa vida também pelos outros, nós vamos amando a Deus, porque esse amor de Deus que nos cobre, ele transborda o nosso coração. Ele vai transbordando. Nós não somos só um canal da graça de Deus. Podemos ser canal e devemos ser, claro, canal da graça, mas um canal, ele não retém nada, só deixa passar. Mas agora quando nós somos, por exemplo, uma caixa de água, por exemplo, que nós todos conhecemos, ele vai enchendo até a hora que ele pode chegar a transbordar. Então temos que ser essa caixa. Mesmo que às vezes possamos ser um balde, não interessa, menos ainda, mas deixar transbordar esse amor de Deus. Porque nós transbordamos e damos o amor aos outros depois de ter preenchido totalmente o nosso coração desse amor divino. Então vamos amando ao próximo, a começar, claro, aqueles que estão na nossa casa. Porque como queremos amar a Deus então, se não conseguimos amar aqueles que estão dentro da nossa própria casa? Ou seja, ao passo que vamos amando essas pessoas, nós vamos também amando a Deus. Podemos lembrar, por exemplo, no dia de Santa Teresinha, acho que eu lembrei desse fato. Santa Teresinha tinha uma irmã no Carmelo, onde ela não se dava muito bem com a irmã. Ela não se sentia à vontade perto daquela freira. Tudo que aquela irmã fazia a incomodava. Ela lavava a roupa do lado dela, de Santa Teresinha, então ela esfregava, contava Santa Teresinha que ela esfregava a roupa com muita força. E espirrava sabão no olho de Santa Teresinha, aquilo a irritava muito. Porém, ela consegue amar profundamente aquela irmã, ao ponto que depois
dizer para Santa Teresinha assim: mas por que me amas tanto? Mas Santa Teresinha entendeu e viu Cristo naquela irmã. Então ela amava o Cristo naquela irmã. Ela cuidava, ela tentava ajudar aquela irmã em tudo. Gostava de estar ao lado daquela irmã porque ela sabia que estava do lado de Cristo. Assim nós devemos nos portar perto daquelas outras pessoas, principalmente na nossa casa. Amar profundamente. Não esperar que as outras pessoas nos peçam alguma coisa, mas nós, por amor, já vamos fazer de antemão, antecipar tudo para ajudar, para agradar, para amar, dando a nossa vida. É interessante como muitas vezes hoje, porque o mundo tomado de sentimentalismo, parece que só esse sentimentalismo que é amor. Mas o amor é muito mais do que isso. Por exemplo, uma mãe, temos muitas mães aqui, né? Se lembrarem quando seus filhos eram bem pequenos, bebês recém-nascidos, esse bebê muitas vezes tinha que ser alimentado, né? De hora em hora, 2 em 2 horas, 3 em 3 horas. Imagina depois de uma semana, essa mãe completamente cansada numa madrugada, tendo que levantar para então amamentar essa criança. Essa mãe, dentre tantas que estão aqui, levantavam da madrugada exultante, né, doidas para amamentar o seu filho, assim, exultante, levantava da cama dando pulos e ia toda feliz. Claro que não, ela ia cansada, né? As mães vão cansadas, mas elas vão assim mesmo, porque amam. Porque o amor não é só mero sentimentalismo, mero sentimento. Muitas vezes, né, as pessoas criticam os pais que ficam muito tempo fora de casa, né? Às vezes falam assim: os filhos ficam só com a mãe, o pai fica o dia inteiro trabalhando. Mas isso também não é amor? O pai não está se sacrificando o dia todo para trazer então alimento, conforto para a sua família? Isso também não é amor? Doar e se entregar totalmente ao outro? Isso também é amor. Ou seja, essas práticas também não são amor. Não podemos esperar simplesmente esse sentimentalismo. Muito mais do que isso, é dar a vida. Podemos dizer que a nossa vida não é um romance, mas é tudo, não é simplesmente esse sentimentalismo, mas é uma guerra que vivemos todos os dias, para nos doarmos totalmente aos outros, para sairmos do nosso comodismo, para fazer a vontade do outro, para amar profundamente. Mas aquele que se une a Deus, profundamente a esse amor a Deus, que hoje vamos receber no Santíssimo Sacramento, vamos receber esse amor, vamos conversar com esse amor, vamos adorar esse amor, que é o Senhor que vem para nós no Santíssimo Sacramento, que além de dar toda a sua vida, se entregou no Santíssimo Sacramento para continuar conosco nesta vida, e temos a força para amar os outros. Como às vezes ouvimos, né, que nós temos que ser pessoas eucarísticas, é isso, é levar a Eucaristia, ou seja, o próprio Cristo para os outros, através dessa doação e entrega total. O mundo de hoje nos ensina a fazermos as nossas vontades, né? Muitas vezes assim, o importante é ser feliz. Tem uma crise no casamento, às vezes a primeira coisa que a esposa ou o esposo ouve: não, separa, porque o importante é ser feliz. Claro que o importante é ser feliz, mas que felicidade é essa? Então, quando nós nos incomodamos com algo, ou quando temos uma controvérsia, uma discussão, nós então separamos. Será que a nossa vida é um Big Brother? Quando nós não damos bem com uma pessoa, nós a expulsamos da nossa vida? Ou vamos a trancos e barrancos ali lutando para amar cada vez mais aquela pessoa, apesar dos seus defeitos, das suas dificuldades? Porque nós também temos defeitos. Então vamos tentando melhorar a nós, e melhorando a nós vamos ajudando o outro a melhorar, e vamos amando e nos entregando cada vez mais. E por fim, na segunda leitura de hoje, né, nós podemos ver uma aplicação concreta, né, do máximo mandamento do amor. São Paulo procura exortar os Tessalonicenses e diz assim: vós vos tornastes imitadores nossos e do nosso Senhor, acolhendo a palavra com alegria do Espírito Santo, apesar de tantas tribulações. Ou seja, São Paulo olhava para aquela comunidade,
passando por diversas tribulações, mas que mesmo assim eles permaneceram fiéis, tentando se unir a Cristo, né? Acolhendo a palavra de Deus com a alegria do Espírito Santo, não a alegria do mundo, mas a alegria que vem de Deus. Ou seja, no meio das tribulações deste mundo, da controvérsia deste mundo, nós vamos então ouvindo a palavra de Deus e tentando nos assemelhar cada vez mais a Cristo, a esse amor divino, aonde nós recebemos esse amor e somos amados por Deus infinitamente, vamos então amando os outros com esse mesmo amor, que é essa entrega total de si. Às vezes nós ouvimos assim, aqui termino: ah, mas aquela pessoa é uma cruz na minha vida. Mas que bom, porque foi através de uma cruz que Deus salvou o mundo, e pode ser através desta cruz que pode se salvar e salvar aquele outro. Mas nós não podemos fugir da cruz, como o demônio foge da cruz. Nós temos que fazer como Cristo, que abraçou a cruz. Nós abraçamos a cruz e vamos até o fim, porque nós sabemos que esta vida ela é passageira. Por mais longa que ela possa ser, né? Dona Marina, mãe do Padre Marcelo, viveu 96 anos. Mas ela mesmo assim é curta. Mas possa viver 100, 110 anos, mas ela ainda é curta, perto e comparado à eternidade que viveremos diante de Deus. E é para lá que queremos ir. Então vamos abraçar com amor tudo aquilo que Deus nos propõe para este mundo, olhando sempre para Deus, que nos amou por primeiro, e devemos então responder com mais amor a esse Deus e ao próximo. Que a Santíssima Virgem Maria nos ajude, ela que é a criatura mais amada, porque foi ela escolhida para trazer Deus ao mundo, possa nos ajudar, porque ela foi mais amada, mas a que mais amou também é Deus, possa nos ajudar a cada vez mais amar a esse Deus e amar ao próximo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe Maria Santíssima.